JavaScript, provavelmente uma das linguagens que mais anda em evidência nos últimos anos. A linguagem recebeu atualizações, muitos frameworks foram criados, é possível rodar no servidor com Node.js, fazer um app para celular com Ionic, por exemplo, fazer um sistema inteiro, que chamamos de SPA, um Single Page Application, criar jogos, estar na robótica, entre outras aplicações. Mas há uns 12 anos atrás a situação era bem diferente. A vida do desenvolvedor web era praticamente um inferno. A compatibilidade entre os principais browsers era ruim, não existia padrão, arquivos muito extensos, entre outros problemas. Quando o jQuery chegou, para quem não conhece o jQuery, é um framework de JavaScript. Ele facilitou bastante a vida dos desenvolvedores, cuidando de toda essa compatibilidade entre os browsers e melhorando a própria sintaxe. Até hoje em dia, mesmo com um suporte melhor dos browsers e as melhorias feitas na própria linguagem, ele continua sendo utilizado e diversos plugins dependem do jQuery para funcionar. E para piorar, o JavaScript tem umas peculiaridades que, quando você não entende direito, podem te levar a cometer erros no seu código. Ao longo do curso veremos quais são essas peculiaridades e como as melhorias na linguagem estão resolvendo esses pontos problemáticos. Feita essa breve introdução, é hora de falarmos um pouco de código. E código nada mais é do que um conjunto de instruções que dirá ao computador qual tarefa precisa ser executada. Ou seja, é somente texto, normalmente salvo em arquivos, onde a extensão do arquivo está relacionada com a linguagem que você utilizou para escrever o código. Veja os exemplos. Arquivo.js é um arquivo com código JavaScript. Arquivo.cs é um arquivo com código C#. Arquivo.java é um arquivo com código Java. E arquivo.php, um arquivo com código PHP. Simples assim. Assim como abrir um arquivo .mp3 no seu computador, você precisa de um player de áudio. Para fazer esses arquivos de código serem executados, você também precisa de programas específicos. No caso de Java e C#, você tem os compiladores e as máquinas virtuais. O compilador pega esse código, executa uma série de processos e validações para, em seguida, converter para uma linguagem intermediária. No Java é o bytecode. Gera um arquivo .class. No C# é Intermediate Language, ou IL, e vira um arquivo .dll. Para facilitar o restante da explicação, vou focar em uma plataforma para detalhar como o código é executado. Assim vai ficar mais fácil para você entender. Eu vou utilizar o .NET. Esse código intermediário é distribuído para a máquina do usuário final, que pode ser um servidor web ou o seu próprio computador em casa. Fica armazenado como um arquivo .dll. Quando o usuário final invoca esse código pela primeira vez, algumas verificações são realizadas, como se o computador que irá executar esse código possui a versão do .NET necessária instalada. E quando o computador percebe que é código .NET ao invés de código de máquina puro, ele chama a máquina virtual do .NET, a CLR, é Common Language Runtime. A CLR tem várias ferramentas para ajudar no processo de execução e otimização do código. E uma delas é o JIT, Just-in-Time Compiler, que vai converter o código intermediário para a linguagem de máquina. Esse código nativo fica salvo em memória enquanto o programa está em execução, o que significa que não será necessário repetir todo esse processo. E o melhor, como eu já havia dito, a máquina virtual faz otimizações também na execução, que vai deixar o código mais rápido conforme ele é executado. Já o JavaScript e o PHP são linguagens dinâmicas. Elas só precisam de um interpretador, o que significa que aquele processo de compilação para uma linguagem intermediária não existe mais. No caso do JavaScript é até mais fácil de executar, pois é facilmente interpretado pelo browser sem necessidade de nenhum programa adicional. Devido a essa característica, certos erros você só pega na hora de executar o seu código. E quando o assunto é performance, a otimização que as máquinas virtuais das linguagens compiladas fazem deixavam um gap enorme quando comparadas com as linguagens dinâmicas.
E eu disse deixavam porque esse cenário mudou de uns anos para cá e eu já vou te explicar isso. Os interpretadores de JavaScript, também chamados de engines, fizeram diversas melhorias internas e com a chegada da engine do Google, V8, por volta de 2008, mais ou menos, esse cenário começou a mudar. E a título de informação, cada browser utiliza uma engine de JavaScript diferente. Em vídeos mais avançados, falarei sobre essas engines com mais detalhes. Então, como era feito até 2008, 2009, que foi quando foi lançada a engine do Google? As engines dos browsers liam e executavam o código simplesmente. Não acontecia nenhum tipo de otimização, era pegar o texto e executar. Com a chegada do V8, as coisas começaram a mudar. Todo aquele processo das linguagens estáticas ou compiladas foi incorporado indiretamente, ou seja, para o desenvolvedor, os benefícios de uma linguagem dinâmica continuam os mesmos e ainda ganhamos esse processo de otimização através do próprio interpretador. O V8 pega o código JavaScript e compila para a linguagem de máquina, diferente das linguagens compiladas que geram um código intermediário antes. O código compilado é otimizado e reotimizado dinamicamente durante a execução do próprio código, o que aumenta e muito a performance. E essas melhorias continuam sendo desenvolvidas e estão tornando possível a utilização em dispositivos móveis, como a criação de aplicativos, a criação de aplicações inteiras em JavaScript, entre outras coisas. No próximo vídeo, vamos finalizar os conceitos básicos de programação, abordando os tipos de dados e falaremos também sobre variáveis em JavaScript. Então fique ligado, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo e até lá!